E quando a gente está falando de mercado, normalmente as pessoas estão pensando em outras empresas. Só que o que acontece? Dado pessoal, ele está relacionado a uma pessoa. Então ele vai ser o teu cliente ou ele vai ser o teu público interno, né? Então tu vai ser cobrado de uma maneira geral pela sociedade como um todo. Então essa questão do marketing, do endomarketing, ele beneficia sempre. Porque para dentro, tu começa a criar a cultura, né, de privacidade, de proteção de dados, as pessoas começam a entender. E se ela sabe proteger o dado dela, ela sabe proteger o dado do público que ela atende. Exatamente. A gente tá numa campanha assim a gente de cibersegurança. Em outubro, agora Poxa, mesmo cibersegurança. e outra coisa, né? A gente puxa modula. isso. Não, com certeza. É uma cultura muito interessante. A Obrigado. gente modula muito as coisas em decorrência do fator reputacional. Isso. É uma coisa que não pode sair não pode sair daqui dessa mesa. LGPD na vida real. Chegou lá o cara bonitão lá na apresentação do Luciano. Porque vai ter uma multa de 50 milhões. Cara, às vezes, eu uso muito nas apresentações o caso do Uber, né? Do vazamento que teve nos Estados Unidos, que eles botaram para baixo do tapete e a coisa saiu muito mais fedorenta do que poderia ter saído se eles tivessem divulgado, comunicado, assumido a responsabilidade na hora. Foi muito pior. Então, o dano reputacional, às vezes, é imensurável. Tu pode arrebentar com uma empresa, pode quebrar uma empresa em decorrência de um problema, né? E pode utilizar pode ser uma das... e o ganho acabou. É uma das menores. Sim, tu pagar a Uber pagar essa multa. Foi a multa do Facebook. 5 bilhões pro Facebook. O que é 5 bilhões pro Facebook? Agora, segue, assim, nada. Ou até mesmo perda de bolsa, do valor de bolsa dele, né? O que eu acho dessa pergunta aí? Depende muito do tipo de negócio que tu tem. Cuidado que tem que ter a questão com relação a dados, né? A gente tem que cuidar para não levantar muito a bandeira de proteja os seus dados, minha empresa é segura, para não levantar para não levantar um alvo. É que assim, a minha intenção aqui é não levantar um alvo para dizer assim, então vamos ver. Então eu acho que tem que ter esse cuidado. É importante que o cliente que interaja com a tua empresa saiba que tu tá cuidando daqueles dados, que tu tem uma preocupação com isso, pela própria lei. E o seguinte, a gente já sabe, agora falando de novo, dependendo da área que tu atua, a gente já sabe que o consumo, ele vem mudando nos últimos anos, né? E se tu jogar 10, 15 anos para frente, os jovens de hoje que vão consumir teus produtos, né, ou serviços lá na frente, vão estar preocupados com isso. Além de, com isso, com várias outras coisas. Então, assim, vai chegar um ponto que se tu não fizer, tu vai ser cuspido para fora do mercado. Isso aí. É o que eu tava falando sobre o commodity. Isso é fato, entendeu? Exato. Isso vai chegar num ponto que vai ser não assim. conseguem, eles chegam para mim e dizem, ô pai, olha aqui, ó, esse aplicativo tá pedindo tal coisa. Já tá assim, Isso, eu cara. sou tão louco. Olha como é a sustentabilidade ambiental hoje. Exato. Hoje tu não senta na mesa se o cara, né? Hoje a gente fala de ESG, aquela coisa, tem no mundo corporativo, às vezes, tu não senta para negociar com determinadas pessoas se tu não olha para essas coisas. Mas tu pensa que na questão do marketing, assim, ó, o marketing ele tem que ser também responsável, né, por quem faz. Então, assim, o que tu tá botando de marketing, tu não quer aparecer e tu não quer conquistar pessoas que tu não tenha. Porque eu vou fazer uma outra comparação, né? O marketing pode estar muito ligado a um princípio da própria lei, que é o de transparência. Ainda que o princípio esteja ligado diretamente à transparência para o que tu faz com o dado daquele titular, nada te impede que a transparência também seja essa de dizer, olha, eu sou uma empresa preocupada. O que não significa que eu seja imune. Né? O marketing que tu tem que fazer não é um marketing de imunidade, de blindagem. Ninguém entra aqui. Ninguém é. Você sabe disso. Isso é totalmente errado. Então, eu acho que muito se usa também, eu sou adequada. Eu acho que não tem fim de adequação. Né? Cara, tem escritório, não posso dizer os nomes, né? Vendendo selo de adequação, selo de qualidade, né? Então, assim, tu até pode pensar... Isso aí é o alvo. É o alvo. Tu até pode pensar que ao final de um trabalho, isso é parte do trabalho. Porque o cara sai com uma entrega, né? Ele sai com um mapeamento, ele sai com recomendações, ele sai com uma série de adequações de documentos. Se ele tem o jurídico dele lá, tu sentou com os caras e conversou, porque os caras têm que se capacitar também, se é um jurídico interno, e tu entrega para eles. Pô, a autoridade europeia no GDPR tem cláusulas tipo, cláusulas padrão para contratos. Sim.
Né? Então, assim, não é assim cláusula padrão inventada. Não, tu vai lá no site, copia e baixa. A autoridade europeia criou cláusulas mínimas, cláusulas necessárias, cláusulas tipo para N atividades que tu realiza. Então, tu chega num jurídico daqui, tu entrega para os caras o pacote. Né? Diz, olha, vocês podem, se capacitando, pensar em usar dessa maneira. Então, é esse negócio que tem que vir da empresa. Olha, nós estamos trabalhando. Não existe adequação, porque como é um processo de tu tá sempre te revisitando, né? Hoje ele começa como um processo e ele se torna um programa. É isso que acontece.